Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão, esse que vos fala, Nilson Queiroz. Estou muito feliz por ter vocês ao meu lado, me assistindo, me acompanhando, compartilhando comigo. Isso muito me agrada. Muito obrigado a vocês todos que compartilham, todos que estão enviando para os seus parentes, os seus amigos e assim por diante. Fico muito grato por isso. Eu tenho uma mensagem para nós neste momento. E o tema da mensagem é esse. Talvez você vai ficar um pouco assustado com o título, mas o título é este: qual a diferença de um ateu e um crente para Deus? Nenhuma. Que diferença ser um ateu e ser um crente? Porque Deus não nos vê da forma que vê o homem. Porque vocês sabem que a religião, principalmente os protestantes, os crentes, quando eles deparam com alguém que diz que é um ateu, que não acredita na existência deste livro, que não acredita em Deus, que não acredita em anjo, que não acredita em nada. Se ele é católico, ele se benze. Se ele é um crente, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, cai por terra. É isso que eles vê. Mas Deus não vê dessa forma. Que para Deus não tem importância nenhuma, você crê ou você não crê. Qual a diferença que faz para ele? Deus não é carente das suas orações, do seu clamor, do seu buscar, do seu ir e vir, de você ser ali um participante constante ali daquele local que você chama de igreja. Que diferença faz para Deus? Você ir ou não ir? O homem está preocupado. O homem quer que você esteja lá todos os dias. Existe certos locais, não é um nem dois, são milhares, que faz o dia inteiro. As portas ficam abertas o dia inteiro. De manhã, já começa às 6 horas da manhã, já começa a saquear o povo 6 horas da manhã. Dá 9 horas da manhã, saqueia novamente, entra do grupo. O povo vai lá só para ser saqueado e nada mais do que isso. As religiões existem para que o povo recebe uma mentira, um descarrego mentiroso de um tal de céu, um tal de inferno, um tal de diabo, um tal de Deus que pesa a mão sobre eles, um céu onde tem uma rua de ouro, cidade de ouro, e eles são enganados através disso. Mas voltando para o tema da mensagem, qual a diferença de um ateu e um crente para Deus? Deus não está preocupado, porque Deus disse para Samuel no capítulo 16, versículo 1, ali desde o versículo 1, não, você olha para o versículo 7, 5, 6, 7. Deus manda Samuel e a casa de Jessé. Jessé, pai de Davi. Vai, Samuel, unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Mas Deus não disse quem. Deus podia ter dito, vai lá e unge fulano de tal, assim, 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 assim. Mas Deus não disse. Ele chegou na casa de Jessé e falou, eu vim por ordem de Deus para ungir um dos seus filhos. E quando Jessé tinha 7 filhos em casa, 7 homens, que não trabalhavam. Pelo que a Bíblia aqui está registrado, que esses 7 homens estavam em casa fazendo o que? Nada. Estavam ali. E ele mandou que viesse o seu mais velho, seu filho primogênito.
pensando que seria ele. Quando ele chegou na presença de Samuel, Deus disse, não é esse. Samuel disse, não tem outro? Tem, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, e um mais bonito do que o outro. Aqueles moços, bonitão, alto, saradão, pessoas que tinham instrução de guerra, preparado. Passou 7 na presença de Samuel. E Samuel ficou preocupado. Será que eu estou enganado? Não tem mais, acabou. Meus filhos são esses. Porque o pai queria que ungia um daqueles 7. Mas Deus tinha olhado para aquele que estava no campo. Para aquele que era pastor, aquele era um verdadeiro pastor. Quando eu falo de pastor, eu falo de pastor que cuida de ovelha. Esse é o verdadeiro pastor que está aqui dentro. Porque quem cuida de gente não é pastor. Pastor é quem cuida de ovelha, porque vem no próprio, você pode olhar que a palavra pastor vem da palavra aquele que apacenta. Jesus usou o termo, eu sou o pastor. Mas isso é uma simbologia, porque nós não somos animais e nós não precisamos de pastor. Nós temos este livro, que por intermédio do Espírito Santo, ele nos abre o entendimento e nos dá a revelação. Mas existe milhões e milhões em todo o mundo que está com a sua mente fechada. Milhões, não, bilhões, que a mente está fechada. Mas voltando para o tema da mensagem. Deus disse a Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê aparência, vê o que está para o lado de fora, mas eu olho para o que está lá dentro do homem. Porque o que importa para Deus é o espírito. A sua carne para Deus não vale nada. Se você é um crente, você é um ateu, que diferença faz para Deus? Se você já foi escolhido antes de você existir, qual a diferença? Se você for um ateu, você for um crente. Você pode ser um crente fervoroso, crente de oração, aquele crente que não falta nos cultos, aquele crente que sai distribuindo folheto, convidando os vizinhos, convidando os parentes para ir, para trazer mais, que é uma das coisas mais erradas que eu acho. Você está convidando pessoa para levar nesses lugares. Existem tantos lugares bons para você convidar. As pessoas, você convida as pessoas para ir nos piores lugares, que é esse lugar que você chama de igreja, porque as pessoas vão lá para ser saqueadas. E nada mais do que isso. A pessoa vai lá e recebe uma lavagem cerebral. E muitas vezes a pessoa morre lá dentro, enganada, no caso da minha sogra, que entrou, ficou 30 anos lá dentro, debaixo de campanha, corrente, dando oferta, fazendo tudo, limpando a igreja, limpando o banco, fazendo tudo o que eles mandavam. Pois ela morreu e não conseguiu alcançar o que ela estava buscando. Ela fazia parte de um espiritismo. No espiritismo ela não alcançou. E eu falei com ela, vai na igreja, porque a igreja Deus usa. Naquele tempo eu era um cego. Então minha sogra foi. Meu sogro bebia exagerado, ficava 15 dias, muitas vezes 20 dias bebendo direto. Isso já vivia há muito tempo que ela sofria. Ela entrou, ficou desde 82 até 2012. Ela morreu em 2012. E nada resolveu. Por quê? Porque é tudo mentira. Morreu meu sogro, morreu minha sogra, e não resolveu nada. E não é só ela. Conheço pessoas que nascem e morrem dentro desses movimentos e nada acontece. Por quê? Porque Deus não está nesse lugar. Está bem claro que Deus não está num lugar desse. A Bíblia chama no capítulo 5, lá pelo versículo 30 de Atos, Deus chama isso de movimento. Vocês chamam de igreja, igreja são vida. Eu sou uma igreja de Deus. Porque 3:16 de 1 Coríntios, não sabeis que vós são a igreja do Deus vivo, que ele habita dentro de vós, habita e mora dentro de vós. Então não é esses barracão
que vocês frequentam como igreja. Mas voltando para o que eu estava dizendo. Que diferença faz? Porque Deus, Ele nos escolhe antes de nós vir ao mundo. E aí? Como fica? Meu finado pai dizia, eu ainda era adolescente, eu nunca sonhava em um dia eu entrar dentro desse movimento chamado igreja. Meu pai dizia, meu filho, Deus já tem os seus. Não adianta esse negócio de igreja, não salva ninguém, meu pai dizia. Meu pai não era, mas meu pai dizia, igreja não salva ninguém. Nem católica, nem igreja de crente, igreja não salva ninguém. Quem é já está determinado, Deus já determinou. Meu pai, não, já está determinado. E essa Bíblia confirma. O que Deus disse a Jeremias, antes que tu existisse, Jeremias, eu estava te vendo. Agora, como? Ele nem existia, Deus estava vendo ele. Capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Olhe outra vez para o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Ele era um anticristo. Irmão Nilson, mas Paulo era um anticristo? Sim, Paulo era um anticristo. Que todos aqueles que perseguem, todos aqueles que não crê, todos aqueles que perseguem, o que ele é? Um anti. Existe antiterrorista, existe o antibiótico, tudo aquilo que você é contra, então você é um anti. E o apóstolo Paulo era o tal de Saulo de Tarso. Ele nem tinha nascido, já era um escolhido de Deus. Deus o já tinha escolhido para ser o pregador, e já estava em Isaías 49, estava em Isaías 42, capítulo 42 e 49, já estava escrito que Deus levantaria um apóstolo para o mundo gentil. Então ele já estava escolhido antes dele nascer. E é isso, meu irmão, que eu quero que você entenda agora, aonde eu quero chegar. Nós somos escolhidos antes de nós vir ao mundo. Porque lá no capítulo 8, versículo 29 e 30 de Romanos, ele já nos predestinou, nos justificou, nos santificou antes que o mundo existisse. Então não adianta você olhar para esses movimentos, esse povo correndo de um lado para o outro. O que Jesus disse, São Mateus capítulo 22, versículo 14, muitos são chamados, mas pouco são os escolhidos. Então olha para os crentes hoje, eles dizem assim, pelo que a Bíblia diz, 50% só da igreja vai subir. Eles têm essa coisa de subir não sei para onde. A não ser que ele pegar um avião. Mas olha para a passagem do dia do Pentecoste, ali dá 25%. Dos 500 que lá estava, só 120 receberam a promessa. Aí você olha para Gedeão, que tinha 32 homens, só 300 foi escolhido por Deus para ir à batalha e venceu. Quer dizer que não chega 1%. E aí? É o 50%, é o 25%, é menos de 1%. Então, meu irmão, não se baseia nessas coisas. Aquele que é de Deus, não importa que ele seja ateu, o que ele for, porque o que vai é o Espírito volta para Deus. Deus é o Pai do Espírito, o Espírito que está no homem, que está na mulher, é de Deus. Esse Espírito retorna novamente para Deus. E essa carne volta ao pó, volta à terra. Gênesis 3:19, tu vieste do pó, para o pó tornará e virará pó. Pare com esse negócio de vai receber um corpo glorioso, um corpo transladado, um corpo... Para com essas coisas. Esse livro não garante, não dá isso. Isso é coisa da cabeça dos homens. Então não faz diferença nenhuma ser um crente e ser um ateu. Porque muitas vezes você conhece um ateu. Bom pai, bom esposo, bom filho, bom vizinho, bom patrão, bom funcionário, uma pessoa excelente, bom amigo.
e você conhece um crente chato, ignorante, não se dá com ninguém, só ele que acha que é o certo, não se dá nem mesmo com a sua própria família, porque os seus familiares muitas vezes não querem seguir as mentiras que ele vive, porque todas as religiões estão debaixo de mentira, e não quer seguir as mentiras, então ele deixa a família dele de lado. É muito mais fácil você lidar com uma pessoa ateu do que com uma pessoa crente. Porque o ateu, ele fala de vários assuntos, e o crente só sabe falar de religião. Meu pastor é uma benção, a minha igreja é uma benção, porque lá na minha igreja está fazendo, tá fazendo nada. A sua igreja não faz nada, simplesmente a sua igreja é um lugar de só tomar. O que ela sabe fazer é só mentir, amedrontar e tomar o que o povo tem. Meu irmão, eu acho que você não tem dúvida. Eu sei que antes era discriminado quando uma pessoa dizia que era ateu. Muitas vezes a própria empresa, o próprio bairro, a cidade discriminava aquela pessoa por ser ateu. Hoje é comum. Hoje você vê vários e vários canais que estão aí na internet. Eles se colocam como apresentador do programa e é um ateu. E pessoas maravilhosas, boas de se dar, boas de conversar com eles. Então não vamos por esse caminho, meu irmão. Seja crente ou seja ateu, tudo é de Deus. Tudo procede de Deus. Para Deus não está preocupado, Deus não é carente da sua adoração. Atos 17, 25. Deus não é carente da sua adoração. Meu irmão, fique com esta palavra. Graça e a paz de Cristo permanece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.